Olá, amigos da MD Health, inscritos no webinar Imunizações em Oncologia. É com muito prazer que eu convido vocês a assistirem ao debate com palestrantes que muito me honrou após a minha idealização desse projeto. Em primeiro lugar, o Dr. Nelson Teich, ex-ministro da Saúde, que vai comentar sobre os aspectos dramáticos de qual a melhor estratégia de imunização no cenário com baixos insumos. Logo em seguida, meu amigo Dr. William Fuzita, de Manaus, no Amazonas, também falando, na sua opinião, a melhor estratégia de imunização no cenário em que há colapso do sistema de saúde local, como vem acontecendo naquela cidade. Depois, o meu grande amigo, Dr. Felipe Rothberg, da UICC e da ESMO, envolvido diretamente nas discussões globais sobre Covid-19 nos pacientes oncológicos, sob uma perspectiva global. Eu trago também os dados publicados e os dados não publicados das vacinas aprovadas em regime emergencial no mundo, como a Coronavac aqui no Brasil, com os dados apresentados pela Anvisa, além dos dados publicados da vacina de Oxford, da AstraZeneca, da Moderna e da Pfizer. Não percam a moderação do Dr. Florentino Cardoso e o nosso debate com os especialistas, focando nas questões mais prementes que estavam em discussão no dia de hoje e na última semana, referentes à pandemia por Covid-19 e como mitigar os riscos, em especial dos pacientes oncológicos. Despeço-me agradecendo e deixando um abraço afetuoso e a torcida de que em breve estejamos todos aglomerados em segurança. Um grande abraço. O primeiro conferencista é meu amigo querido Nelson Teich, que é um brilhante oncologista clínico. Fomos companheiros de residência aí durante alguns bons anos no Rio de Janeiro e tem uma larga experiência na área da oncologia. É um gestor também na área da saúde, é um pesquisador, conhece bem a economia da saúde e teve aí uma passagem pelo Ministério da Saúde do nosso país. Ele vai falar sobre qual a melhor estratégia de imunização no cenário com baixa oferta de insumos. Todo mundo querendo se vacinar, não tem vacina para todos nesse momento. E o que devemos fazer? Qual é a estratégia? Meu amigo Nelson Teich, por favor, responda essa pergunta que todos querem ter a resposta. Obrigado. Oi, Florentino. Sempre bom a gente estar junto. Florentino, amigo antigo, muito antigo. Né? Está na saúde há muito tempo, né? Junto, né? Obrigado mais uma vez pelo convite. Prazer estar contigo, prazer estar com todos vocês aqui. Pessoas que eu respeito e admiro, todas elas. Essa pergunta que foi feita, qual é a melhor estratégia de imunização, né, com um cenário de baixa oferta de insumo? Então, o que eu posso te dizer é que não tem estratégia que resolva a falta de infraestrutura. Não tem estratégia que resolva a falta de insumo. Isso é aquela estratégia que eu posso chamar de a espera de um milagre. Ela não dá certo. Uma coisa que até um comentário que eu vou fazer, eu vejo promessas que são feitas, expectativas que são criadas, e eu vejo as pessoas fazendo esse tipo de promessa e criando expectativa, que para aquilo dar certo, tudo tem que dar certo. Só se o melhor cenário em tudo der certo. Né? E aí você tem, isso para mim é amadorismo, porque o camarada experiente, ele nunca trabalha só no melhor cenário, porque ele sabe que isso nunca acontece. Isso nunca acontece. E aí você cai num problema grande que é prometer demais e entregar de menos. E toda vez que você faz isso, você vai enfraquecendo a sua posição e a sua credibilidade. Porque na vida você vale pelo que você entrega, não pelo que você promete. E o que a gente mais vê é gente prometendo mais do que consegue entregar.
E aí você não alinha as expectativas da forma adequada. Porque o que acontece, né? O que acontece em relação à Covid? A marca da Covid é você trabalhar num cenário de extrema incerteza, desconhecimento, ansiedade e medo, e você tem informação chegando todo dia. E a tua tomada de decisão, ela é baseada no que você aprendeu até ontem. E o problema todo é que mesmo a informação que você tem, ela tem muita incerteza. Em relação às vacinas, só para a gente comentar, você vê, um exemplo simples. A Coronavac mostrou uma eficácia de 50%. O primeiro resultado na Turquia deu 91,5%. Acho que foi na Indonésia, deu 65%. Então você repara o mesmo assunto, os números vão mudando constantemente. Aí você pega, por exemplo, a vacina de Oxford. A vacina de Oxford ela tinha 90% de eficácia quando você, por engano, foi dado meia dose, depois uma dose inteira. Quando você fez 2 doses certas, se não me engano, foi 62%. O subgrupo do Brasil deu 64%. Tá certo? E agora eu tenho informação que uma dose só dá 70% de cobertura em 3 semanas. Então, quer dizer, são informações que são absolutamente, quase que às vezes, conflitantes. Então, você tem que aprender a conviver nesse mundo onde a informação, até sobre a mesma coisa, varia continuadamente. Então, uma característica desse momento é você navegar no mar de extrema incerteza. O executivo e o gestor ele tem que tomar a decisão. E aí o que acontece? E numa situação como a atual, onde você está totalmente politizado, o problema da política, a política é uma coisa boa, é uma coisa que é, né, a discussão, é a conversa. O problema da politização extrema é que ela é um sinal de conflito. E numa situação como a atual, a última coisa que você precisa é de conflito. Porque o que acontece? Em situações de incerteza, você tem que rever o que você faz e o que você acredita todo dia. Mas você tem que tomar decisões. Então, essas revisões têm que ser também continuadamente revistas, porque algumas vão dar certo, outras não vão dar. É informação nova que chega, é coisa que você fez que achou que ia dar certo e não deu, e você tem que rever. Quando aquilo que não deu certo, que simplesmente deveria ter sido uma revisão, para você ver qual é o próximo passo, aquilo é tratado para criar conflito e para agressão, isso aí é a pior coisa que pode acontecer num cenário onde você tem que construir no meio da incerteza e do desconhecimento, né? Então, o que acontece em relação à vacina especificamente, né? Primeira coisa, você tem que pensar em todos os gargalos possíveis. Você pega, por exemplo, agora o que está acontecendo. A Pfizer, acho que a Inglaterra, a Alemanha ia processar a Pfizer, acho que a Alemanha, a União Europeia, porque a Pfizer não vai conseguir entregar o que prometeu. A AstraZeneca já falou que não vai conseguir entregar o que prometeu. Então, qual a diferença de você conduzir numa situação como a atual? Tudo que era normal, o que era normal? Você fez uma negociação, você comprou, você acertou a data, você acertou o valor, você pagou, você recebe. Numa situação como essa, que é uma situação mundial de conflito, de competição, e onde a gente, como o Brasil, tem desvantagem, porque a gente não tem o mesmo poder financeiro dos países mais ricos, você tem que contar que essas coisas que não acontecem em situações normais vão acontecer hoje. E você tem que estar preparado para essas situações onde você é pego de surpresa com alguma coisa que normalmente não aconteceria. Essa gestão em tempos de incerteza, de competição mundial, é um mundo completamente diferente, que infelizmente a gente não, ou felizmente, a gente não vai ser a pessoa que lê o que foi escrito sobre isso, a gente vai ser aquele que vai escrever sobre isso, porque isso não acontece há mais de 100 anos. Então, o que eu digo em relação à vacina? Quer dizer, você vê em relação à vacina, você agora tem as variantes do coronavírus, né?
Então, é difícil imaginar que essa explosão que a gente está tendo não tem alguma relação com isso. Você vê a Inglaterra, hoje a Inglaterra é o quinto país por morte por milhão. A Inglaterra está encaminhando para 1.500 mortes por milhão. Só o sistema Brasil tem em torno de 1.020. A Inglaterra já está batendo para 1.500. Então, e o que aconteceu? A pandemia mostrou quanto os países não estavam preparados. Não é só o Brasil. O Brasil, comparado com a Europa, por exemplo, você vê Reino Unido, França, Itália, Espanha, Bélgica, o Brasil está melhor que esses lugares, Estados Unidos. Não é que o Brasil esteja bem, mas só para você ver que tem lugar que ainda está pior que a gente. E uma coisa que a Covid trouxe foi um diagnóstico de como os sistemas são despreparados para coisas dessa magnitude, agudas desse jeito, e que colocam o sistema em xeque. O que é muito importante? Nenhum sistema está preparado para a Covid se ele já não era preparado antes de alguma forma. Ninguém consegue se preparar da noite para o dia. Então, a Covid vem mostrar todas as ineficiências que acontecem nos sistemas. A gente vai ter que parar, vai ter que tentar aprender. Então, por exemplo, na vacina, você vai ter que ver os gargalos. Eu vi hoje que talvez a ABD não consiga entregar para os Estados Unidos a quantidade de seringa que é necessária para vacinação. Então, quando você começa um programa desse, quando a gente fala em falta de insumo, é tudo. É a vacina, é seringa, é recursos humanos, é espaço, é avião, é caminhão, tudo. Então, qual o problema de uma situação complexa como essa? O planejamento e a execução têm que ser também extremamente eficientes e complexos. E quando eu coloco que hoje, eu digo que numa situação como essa, né, o que caracterizaria, o que tem que ter numa situação como essa? Você tem que ter planejamento, você tem que ter estratégia, você tem que ter liderança, coordenação, informação, poder de execução e comunicação. Normalmente, hoje, nenhum deles a gente funciona bem. Nenhum dos 7. Isso tem que ficar claro que não é um problema só do Brasil. Então, quando a gente coloca isso, não é assim, se a pessoa tivesse um pouco mais de atenção, ela tinha feito... Não. Isso é uma situação extremamente complexa, extremamente difícil. E aí, mais do que nunca, você tem que ter cooperação. A vacina da Covid só surgiu no período que surgiu, porque você teve um avanço da ciência fantástico. Você pega o HIV, quanto tempo você levou? Anos e anos e anos para ter o genoma. O genoma do SARS-CoV-2 foi liberado em 10, 11 dias. E aí você teve a cooperação entre os cientistas e um grande aporte financeiro, porque essa doença cometeu o mundo todo, o mundo rico e o mundo pobre. Então, o que eu posso dizer, quer dizer, a gente ainda vai ter que descobrir qual é a combinação de vacinas ideal, a gente vai aprender qual é a eficácia dessas vacinas, a gente não sabe ainda os números, por exemplo, que a gente teve no anúncio da Coronavac, que tinha 100% de proteção contra caso grave, aquilo não tinha significado estatístico, o N era muito pequeno. Então, essas informações, às vezes, também estão sendo colocadas de uma forma, assim, minimamente pouco técnica, que vai ter que ser acompanhada ao longo do tempo. Então, qual vai ser o impacto disso na combinação de vacina? O que a gente vai ter dessas variantes? A gente tem na África do Sul os dados que sugerem que na vacina da Pfizer, na África do Sul, o soro convalescente da primeira onda não consegue tratar a segunda. Sai um dado da Moderna dizendo que a produção de anticorpos é menor, mas que teoricamente ainda é grande o bastante. Mas essas empresas já estão tentando ver uma vacina específica para pegar a variação, a variante. Então, o que eu quero deixar é o seguinte, quer dizer, a grande mensagem hoje é que vai ser muito difícil a gente conseguir passar pela Covid e criar um programa de vacinação que seja extremamente eficiente no meio dessa confusão que a gente vive hoje no Brasil e no mundo. Vou te dar um exemplo prático. Eu vejo as pessoas colocando que o Brasil produziu 300 milhões de doses e que o Brasil vai ter que produzir mais umas 300 milhões, quer dizer, o Brasil vai ter que dar mais umas 300 milhões de doses. Aí eu fui para o DataSUS ver doses de imunizantes. 2019 dá mais ou menos 108 milhões. E o dado é um negócio tão interessante, como a falta de informação também é um negócio mortal, porque ela te deixa meio navegando às cegas. Esse é um assunto mais complexo, não vai dar para a gente falar aqui, mas dentro dos itens que a gente precisa ter muito bem feitos é a informação. E quando você não tem um sistema de informação adequado, você entra numa pandemia dessa, você não consegue nem capturar, nem gerar informação com a velocidade necessária. Isso atrapalha demais qualquer tomada de decisão.
Então, a gente vai ter que conseguir produzir esse nível todo de como é que vai ser a parte das vacinas. A gente vai ter qual vai ser essa combinação, o que vai surgir, o que essas variantes vão fazer, você vai ter que ter novas vacinas, como é que vai ficar essa combinação, como é que vai ser essa logística, o que vai mudar. Vai ser difícil a gente trabalhar as outras vacinas, a gente tem hoje mais ou menos 64 vacinas em fase clínica, 173 e 173 em pré-clínica, 22 já em fase 3. Só que quando você começa a ter o registro das vacinas, fica mais difícil você capturar pessoas para os estudos, porque até quem estava no estudo sai, então você começa a ter problema até nos estudos que já estão em andamento. As pessoas que vão sair dos estudos e que talvez recusem entrar em novos estudos das novas vacinas que estão começando nos fase 3. Então, justamente as pessoas mais velhas, que você mais precisa de informação. O que tem que ficar claro é que isso é de uma complexidade, de uma dificuldade extrema. Se a gente não tiver tudo bem pensado, com todos os insumos planejados, o que vai acontecer é a gente ir meio que aos trancos e barrancos, porque você acha que vai ter a vacina, depois a vacina não chega, falta insumo, é só ver o que tem acontecido, né? Então, essa gestão no meio de tanta incerteza, de tanto desconhecimento, de tanta dificuldade, de tanta emoção, combinada com um cenário econômico muito complicado, a gente já está falando numa década perdida mais uma vez, é a segunda, recente. Então, infelizmente, eu não tenho, meu amigo Florentino, eu não tenho a resposta perfeita para te dar. A única coisa que eu posso te falar é que o que é fundamental agora é parar para planejar, para criar capacidade, de criar condição de enfrentar essa situação atual para que a gente, de alguma forma, assuma o controle da situação, que a gente não seja guiado pela doença como está acontecendo hoje. Infelizmente, eu não tenho aqui os pontos precisos e perfeitos para te dizer como é que vai ser a imunização num cenário de baixa oferta de insumo. O que eu posso dizer é que se a gente não tiver um planejamento, desenhar uma infraestrutura, uma operação e um planejamento muito bem feito, a gente vai continuar caminhando nessa situação tão difícil. E o que é mais importante, nesse espaço de tempo, que provavelmente vai estender até 22, a gente reforçar todo o cuidado de tudo que envolve diminuir a transmissão, porque se você olhar os países que conseguiram controlar a Covid, o que deu certo nesses lugares foi controlar a transmissão. Se você olhar Taiwan, Japão, Austrália, Coreia do Sul, se você olhar, o número de casos por milhão é muito menor do que nos países que a doença explodiu. Esses países conseguiram controlar a transmissão. Então, não tem programa de testagem, não tem bala de prata, é tudo uma combinação. Testagem, isolamento, rastreamento, quarentena. Se não fizer isso, a doença segue o caminho e a gente fica correndo atrás dela, tentando se salvar da melhor forma possível. Então, tudo isso tem que ser feito ao mesmo tempo, tem que ter um baita planejamento, tem que criar infraestrutura para que isso aconteça. E o que eu falo sempre é o seguinte, nesse espaço de tempo tem que se cuidar, tem que se proteger, e mesmo que até hoje não tenha sido o ideal, sempre é tempo de parar e recomeçar. Isso é o que eu acho que a gente tem que fazer hoje, tá bom? Então, isso é o que eu tinha para falar. Se depois tiver alguma pergunta, eu respondo. Obrigado. Obrigado aí Obrigado, Florentino. Obrigado aí pelo convite, poder falar aqui para vocês. Um abraço. Então, agradecer muito. Eu vi aí bem o Nelson. Nós vamos ter um tempo ao final para discutir aí alguns assuntos. Eu passo a palavra agora ao William Fuzita. O William Fuzita é médico oncologista, diretor técnico da Sensumed Oncologia. E sobre o mesmo tema, obviamente, Covid, gostaria de saber qual a melhor estratégia de imunização no cenário com baixa oferta de insumos. Por favor, William, muito obrigado aí por ter aceito estar conosco hoje. Eu que agradeço o convite, Florentino. Agradeço também o Gustavo, Felipe, o Dr. Nelson. É uma honra estar aqui ao lado de pessoas tão importantes no desenvolvimento dos tratamentos e dos cuidados dos pacientes oncológicos, né? Assim, com certeza, tudo que o Dr. Nelson já comentou é algo que aqui no estado do Amazonas acaba se repetindo de uma maneira mais localizada, obviamente, mas só que assim, exacerbada por uma grande dificuldade técnica e logística. Então, isso só acaba
corroborando com tudo que o Dr. Nelson comentou, que evidencia que a falta de planejamento, o cuidado de estruturação, a determinação de pessoas responsáveis, adequadas para cada setor, para levar cada particularidade no desenvolvimento do combate à pandemia, infelizmente isso não ocorre e acarreta com o que a gente tem vivido aqui no nosso estado do Amazonas, uma grande dificuldade e que todos têm acompanhado nos noticiários da TV. A gente sabe que aqui a região norte, o estado do Amazonas é um estado gigantesco, que é maior do que somado vários países da Europa ao mesmo tempo, e que com uma baixa densidade demográfica. Então, nós temos uma população, o estado ao todo tem 4 milhões de habitantes, 2 milhões, a metade vive dentro da capital, em Manaus, e 2 milhões, a outra metade vive no interior. A grande dificuldade nossa é que 50% a gente tem acesso da população aqui na cidade de Manaus, mas esses outros 2 milhões é dependente de hidrovias apenas. Então, assim, ou hidrovias ou transporte aéreo. Isso que dificulta tremendamente toda a logística, principalmente como a gente observou na entrega de gases, né? Então, a falta de oxigênio, que não só afetou a capital, mas afetou todo o interior também, ocasionando uma grande piora da estatística da Covid-19. O que a gente vê também é que no interior são regiões extremamente carentes, que a gente denota uma grande dificuldade em relação à manutenção da eletricidade de maneira adequada, geladeiras adequadas para armazenagem dos insumos, controle de temperatura adequada para a vacina. Então, quando a gente vê, por exemplo, as vacinas que a gente tem à disposição agora, aprovadas aqui no Brasil de maneira emergencial, a gente vê que não há necessidade de um controle de temperatura tão rigoroso. Mas se a gente for pensar nas vacinas que estão sendo desenvolvidas, que utilizam RNA mensageiro, a gente sabe que tem que manter em temperaturas extremamente baixas. Será que a gente consegue? Infelizmente, no interior do Amazonas vai ser algo muito difícil de ser utilizado. Então, com toda essa estrutura deficitária, a gente também tem uma grande incoerência, assim, grande dificuldade de acesso. 90% da população do estado é dependente do Sistema Único de Saúde, e apenas 10% a gente tem que consegue utilizar o sistema privado. Se a gente for ver a quantidade de leitos de UTI, então a quantidade de leitos de UTI voltadas para coronavírus, no SUS, é em torno de 315 leitos, e no setor privado, 340 leitos. Então, assim, a gente tem no setor privado, para 10% da população, 340 leitos. Do setor do SUS, Sistema Único de Saúde Público, a gente tem 320 leitos, que é para 90% da população. Então, isso mostra e acaba evidenciando a razão dessa loucura que a gente está vivendo aqui no nosso estado. Só para dar os números agora, né? Então, a gente estava tendo uma média de mortalidade diária em torno de 40 sepultamentos por dia, né? Então, no pico, principalmente no dia 15 de janeiro, que houve a falta de oxigênio nos hospitais públicos, esse número saltou para 215 sepultamentos no dia. Então, evidenciando um salto de 40 para 200, né? Então, isso mostra que a gente precisa trabalhar e que, infelizmente, a gente não está tendo a capacidade de administração, na qual envolve toda a parte de logística, execução, preparo, conhecimento, dados, como o Dr. Nelson citou, e que está acarretando toda essa mortalidade. O que a gente ainda vê com tristeza é como isso está afetando a nossa área, a área de oncologia, mas não só a oncologia em si, mas todas as áreas da medicina. A grande dificuldade de acesso à saúde, os hospitais, principalmente os hospitais privados, devido à taxa de ocupação, mais de 95%, eles fecharam as emergências, porque não tinha mais onde colocar paciente, isso nos hospitais privados. Então, isso acarreta o quê? Diminuição de procedimentos diagnósticos, procedimentos cirúrgicos de emergência, então, evidenciando não só morte por Covid-19, pela Covid-19, também
como morte por outras patologias que seriam completamente evitáveis. Pensando na área de oncologia, infelizmente o que a gente está vendo é um atraso do diagnóstico. Pacientes estão deixando de realizar os exames preventivos e os exames de rastreio. Em consequência a isso, nesse grande período, a gente está observando diagnósticos de doenças muito mais avançadas, que com certeza, como as pesquisas que estão sendo feitas, a primeira que foi feita no Reino Unido mostrou, e eles têm expectativa de aumento de mais de 20% na mortalidade da doença oncológica nos próximos anos. Então, assim, toda essa falta de estrutura, falta de planejamento, falta de dados, e que infelizmente não é só o estado do Amazonas que padece disso, mas como todo o Brasil, está ocasionando uma grande dificuldade. O temor também que a gente tem aqui é que, principalmente a exemplo do fenômeno Katrina, né, do furacão que ocorreu nos Estados Unidos, a gente espera que, como aconteceu na primeira onda da pandemia da Covid-19, houve um retardo nos diagnósticos, e quando pelo menos a vida volta próxima à normalidade, há uma enxurrada de pacientes que estavam represados, que vão buscar o acesso à saúde, acesso aos exames, acesso a consultas, procedimentos cirúrgicos. E, infelizmente, a estrutura hospitalar acaba não conseguindo absorver toda essa demanda, que, em consequência, isso retarda mais ainda os diagnósticos. E, com certeza, isso vai elevar mais ainda essa expectativa de mortalidade por doenças oncológicas e outras patologias também relacionadas, como até mesmo doenças cardiovasculares. A gente acompanha o trabalho do Dr. Felipe, né, lá em Genebra, na Suíça, e a gente sabe o tanto que eles têm trabalhado em relação a buscar informações, levantamento de dados relacionados a essas patologias não relacionadas à Covid-19. Né? Então, no meio à pandemia, dessas outras patologias, o que vai acarretar para a gente essa queda. Uma grande informação que eu acho extremamente relevante a gente trazer à pauta, falando sobre a vacina, é que, assim, a exemplo de Roraima, onde a gente tinha, como aqui no estado do Amazonas, a gente tinha uma maior mortalidade e maiores casos de câncer de colo de útero do que câncer de mama. Uma neoplasia maligna extremamente 100% evitável, que a gente tem na mão a vacina do HPV. Então, assim, em Roraima já conseguiu inverter essa curva. Então, com o trabalho de um colega oncologista, Dr. Alex Jardim, além de oncologista, um grande pesquisador responsável, ajudou no desenvolvimento da vacina, está ajudando no desenvolvimento da vacina da dengue, também nos estudos do coronavírus lá no estado de Roraima, eles conseguiram, através de rastreio e vacinação, inverter essa curva. Hoje, no estado de Roraima, você observa mais câncer de mama do que câncer de colo de útero. O fato é que a vacina do HPV é uma vacina que a gente pode chamar de esterilizante. Então, com a vacina do HPV, você evita a infecção do HPV. O que a gente tem visto que a vacina da Covid-19 já não tem essa característica esterilizante. O que a gente está vendo nos resultados que estão sendo demonstrados é que é uma vacina que evita casos graves, mas não necessariamente evita a infecção. Né? Então, como a exemplo da Coronavac, que a gente pode evitar 50% dos casos leves. Então, assim, aparentemente não é uma vacina que evita a infecção, mas sim formas graves dela. Qual que é a consequência disso? Inevitavelmente, vai continuar a infecção, vai continuar a transmissão, se a gente não manter os cuidados, que é a higienização das mãos, o uso das máscaras e o isolamento social. Pensando em tudo que o Dr. Nelson comentou, a grande dificuldade que nosso país carece, infelizmente também não vejo uma estratégia da vacinação aqui no estado do Amazonas, como que a vacinação vai afetar nesse primeiro momento essa grave crise que a pandemia está causando. Inevitavelmente, o que a gente precisa fazer é ter o bom senso e utilizar das ferramentas para evitar a transmissão, que seria o isolamento social, o uso das máscaras e a lavagem das mãos.
O senhor está no mudo, doutor Florentino. Muito obrigado, William. Excelente. Nós vamos ter ao final aí um momento oportuno para discutirmos alguns assuntos, que eu já tenho aqui algumas perguntas. E vamos passar a palavra agora para o Felipe Reutberg. O Felipe é um brasileiro aí que é membro do Programa de Liderança da União Internacional de Combate ao Câncer e do Comitê de Política Global da Sociedade Europeia de Oncologia Clínica, além de ser um médico do nosso querido ICESP, Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele vai nos falar sobre as lições até agora aprendidas na pandemia Covid-19, uma perspectiva global, porque, sabidamente, nós estamos ainda, eu pelo menos muito, estou aprendendo com a doença e imagino que pouco sabemos sobre ela, nada sobre tratamento, e com a perspectiva boa de vacinas seguras e eficazes. Então, Felipe, por favor, nos conduza aí em relação ao tema. Muitíssimo obrigado pela presença, por aceitar o convite honroso para nós. Obrigado, Florentino. Vocês me ouvem bem? Sim. Acho que a frase que a gente mais ouviu ano passado foi "você está no mudo", né? Então, a gente sempre reconhece aqui se a gente está adequado. Bom, eu gostaria de agradecer a presença dos colegas que estão aqui hoje, o Gustavo, o Nelson, o William, o Florentino e toda a equipe do MD Health, além da plateia e da audiência. Agora à noite são 11 horas da noite aqui em Genebra, como você falou. Eu gostaria só de frisar que, por conta das minhas relações e das minhas relações institucionais, hoje eu não falo em nome das instituições às quais eu estou vinculado e trabalho, incluindo a Organização Mundial da Saúde, o ICC, ou a Sociedade Europeia de Oncologia. Eu gostaria de fazer essa discussão da minha parte, voltando dentro de um princípio importante que todos nós temos vivido aqui, que é um princípio de dualidade, e que um cenário de luto, e eu falo luto não só pelas perdas das pessoas amadas, estimadas e queridas, mas dos nossos sonhos, dos nossos planos, de tudo aquilo que a gente imaginava que podia ser e foi interrompido. Esse momento de luto, ele traz para a gente dois instrumentos importantes para a gente trabalhar em cada um de nós que está nos assistindo, que é a ideia da perda, mas é a ideia igualmente da esperança. E para isso eu acho relevante, extremamente importante, a gente reconhecer as limitações atuais, seja do ponto de vista de gestão, como o Nelson colocou, seja do ponto de vista do conhecimento científico, como foi bem colocado aqui pelo William e pelo Nelson também, mas também celebrar a oportunidade de a gente reforçar os preceitos éticos e morais que nos trouxeram e fundaram a nossa sociedade até agora, que inclui, sim, a justiça distributiva e princípios éticos que vão fazer com que a gente trabalhe de forma colaborativa e solidária para buscar, sim, uma solução em comum, que é a única forma da gente realmente vencer esse problema atual. Se a gente assumir que essa pandemia é um problema de todos nós, e não só pensar e responsabilizar os países com maior nível de desenvolvimento, maior desenvolvimento econômico, mas pensar também sobre a nossa perspectiva de não criar fundamentos para que nós tenhamos castas e que todos os brasileiros sejam tratados de forma igual, igualitária, e todos possam ter acesso, privilegiando, sim, os mais vulneráveis, que foram os princípios éticos que fundamentaram a nossa sociedade. E dentro desses valores e princípios, resgatar que a ciência também nos trouxe aqui. O iluminismo foi um passo importante na evolução, e embora foi bem colocado pelo Nelson, de que a ciência é conhecimento constante em construção, isso não nos dá o direito de abrir mão e contradizer o conhecimento científico que tem sido construído em base a propostas não fundamentadas de controle da pandemia ou tratamentos. Isso é um ponto extremamente importante. Isso não nos habilita a abrir mão disso, porque foi o que trouxe a humanidade até agora. Não à toa, na frente da sede da Organização Mundial da Saúde, a estátua que você vê é uma estátua de uma vacinação. Foi quando nós discutimos a erradicação da varíola. Então, realmente, a vacina foi uma das maiores conquistas da humanidade e continua sendo. Como o William Fuzita bem colocou, hoje, num cenário de pandemia em que os óbitos vêm crescendo e as pessoas têm perdido os seus entes queridos, e os nossos próximos, né, os nossos cidadãos,
a ideia de que você possa ter uma vacina, que ainda que seja um dado preliminar, com N pequeno, em torno de 94%, 100% de eficácia com relação a salvar vidas, porque o nome mortalidade significa salvar vidas, sim, deve ser perseguido. Então, se você não tem um número tão substancial, próximo de 100% de chance de salvar a vida de uma pessoa, que é o que o William está vendo lá em Manaus, não há discussão alguma se você deve ou não tomar a vacina. Os outros desfechos de eficácia, eles sim são importantes, mas o relevante nesse momento de pandemia também é essa questão da vida. Se você tem quase 100% de chance, não só de salvar a sua vida, mas de imunizar a sua coletividade e atuar em função do próximo, volta aqui a ideia do princípio da colaboração, o princípio da ética, que marcou a nossa civilização e é um marco civilizatório. Então, conclamo a todo mundo que está assistindo que, em algum momento, questiona se deve ou não tomar a vacina, você está trabalhando para a sua sociedade, não por si. Quando você vacina e vacina o próximo, você protege o seu próximo que não teve a condição de se imunizar. Você evita com que ele pegue a doença de você. E, da mesma forma, as medidas de distanciamento, as medidas sanitárias propostas. Bom, falando sobre a proposta de reconhecer, é importante a gente reconhecer não só as dificuldades e as nossas perdas nesse momento, como bem os que me antecederam falaram, mas reconhecer que os países, os Estados-membros do OMS que tiveram os melhores resultados, interessantemente, não foram aqueles países mais ricos. Se a gente for olhar Reino Unido, Estados Unidos da América, esses países que sempre foram, inclusive o sistema inglês é absolutamente indiscutível como um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Então, aquela nossa narrativa, ela tem alguma falha nesse momento que diz respeito à vontade política, diz respeito à discussão da colaboração, diz respeito a seguir as normas traçadas sanitárias pelo melhor conhecimento científico que foi no primeiro momento traçado e que, de alguma forma, evitou nos países que assumiram isso com antecedência, com que o resultado fosse catastrófico, e hoje esses países têm o controle da Covid. E aí a gente se refere principalmente aos países do Sudeste Asiático, que já tinham esse conhecimento prévio, além do sistema de saúde que abarcava a sua população e que primava por uma discussão de universalidade, isso é extremamente importante, isso é algo relevante nos Estados Unidos, até mesmo por discussão logística, de acesso à vacina, eles estão tendo que fazer vacina em posto de gasolina, eles estão discutindo oportunidades de vacinação que a gente nem cogita, porque nós temos um sistema de saúde muito bem estruturado, um Programa Nacional de Imunização muito estruturado desde 72. Então, a gente tem uma logística que dê, sim, razão, isso também precisa ser celebrado, mas que sem um processo de gestão eficiente, gestão do sistema, gestão de informação, gestão de condução com relação ao planejamento, à execução, nós realmente ficamos mais cegos. Isso aconteceu para a gente também refletir. Então, a gente tem que celebrar, temos que refletir e temos que dar o próximo passo em direção ao que o William falou. Hoje, esses países do Sudeste Asiático nos ensinaram como é que eles controlaram a pandemia. Não faz sentido a gente buscar qualquer outra solução mágica, medicamentosa ou não, que não seja aderir às medidas sanitárias que fizeram com que esses países não perdessem vidas como nós e que a economia deles fossem preservadas também. Então, não faz sentido a gente buscar uma outra solução mágica que não seja de seguir o que aqueles que foram exitosos conseguiram. Com relação ao que o William comentou, extremamente importante e relevante lembrar que dentro desse cenário de reconstrução, e você fala, poxa, Felipe, a gente está no meio de uma pandemia, como é que a gente vai discutir reconstrução? A gente sai de um cenário em que a gente faz as nossas resoluções, e todo mundo aqui que está nos ouvindo sabe disso, né? Em momentos de crise, você faz as suas resoluções, você se revê internamente, você revê as suas relações com o meio, e você começa a repensar como construir melhor esse cenário. Então, assumindo que as medidas de controle da Covid, do ponto de vista sanitários, que incluiriam a vacinação, que incluiriam a questão do distanciamento social, as questões de higiene, né, as questões relacionadas ao seguir, a evitar aglomerações, e que isso sim tem mostrado o resultado, não há discussão com relação a isso. A questão da gente não esquecer que na nossa comunidade também outras patologias existem, especialmente as doenças não transmissíveis ou doenças não comunicáveis dentro da tradução literal, e que é um trabalho que tem desenvolvido aqui dentro da Organização Mundial da Saúde. O que nós temos feito neste momento é estimar, por meio de modelos matemáticos,
qual o impacto que a Covid teria com relação ao atraso no diagnóstico e no tratamento dos pacientes com câncer. Esse número realmente ele é muito relevante, ele é muito importante e pode significar um número muito excedente com relação ao que a gente vê hoje de óbitos por Covid. Então, voltando à ideia da dualidade, esse é a parte onde entra a tristeza, onde entra a angústia, onde entra a questão do sonho e onde entra a perda. O contrapartido disso é o que nós estamos buscando aqui, que é oferecer suporte para os Estados-membros, suporte aos parceiros, suporte à comunidade e poder servir a eles, como todos nós que estamos aqui nessa ligação temos por propósito. Dentro desse cenário, esse modelo matemático não se propõe somente a avaliar e estratificar quanto que seria o impacto na comunidade do ponto de vista de mortalidade, como o William falou, dos pacientes que têm um atraso no seu diagnóstico ou tratamento, mas ele consegue individualizar por país, por nível de disrupção, ou seja, de redução do volume de serviço oferecido, de qualidade do serviço oferecido, de cobertura do serviço oferecido, que tem impacto enorme, conforme tipos específicos de tumor e conforme o horizonte temporal que a gente espera que a Covid possa durar e tanto a disrupção do sistema. Portanto, extremamente importante que os gestores revejam as melhores trocas, né, que a gente chama em inglês de trade-offs, entre o risco do expor o paciente ou o risco de lá na frente eu ter um impacto muito maior. E essa não é uma decisão que a gente deva pensar que ela é uma decisão categórica e que a gente não tem a condição de tomar. Tem sim. A ideia desse modelo é que a gente possa assumir qual seria essa proporção e rever sim as estratégias de mitigação, ou seja, de redução desse impacto. Então, eu vou dar um exemplo arbitrário. A gente sabe que o rastreio para o câncer de próstata, ele tem um impacto muito menor, provavelmente, do que um rastreio para um câncer de mama e um rastreio para câncer de colo uterino. Todos eles são extremamente relevantes, mas você começa a discutir priorização. E se esse paciente eventualmente começa a ter sintomas e você propõe um diagnóstico precoce, você começa a rever os seus critérios de priorização e não deixar a rede desestruturada com relação ao diagnóstico, sim. Então, o paciente que tem uma eventual possibilidade de diagnóstico, ainda inclui aí o diagnóstico do câncer de próstata, mama, ou câncer de colo uterino, ou câncer de colo retal, que seja, que ele possa ter um acesso a um sistema que volte a se estruturar dentro de medidas que a gente chama de custo-efetivas que vão dar o melhor resultado. Mas não adianta só ter essa primeira etapa, ela precisa ser muito bem comunicada, a etapa do diagnóstico ao tratamento. Então, dentro desse cenário, é extremamente importante que a comunidade médica repense, primeiro, os dados que estão sendo oferecidos para os governos em termos de disrupção. Por que eu digo isso? Quando a gente olha, a gente vê assim, teve 35%, 40%, ou 50% de redução. Mas o que significa isso? 35% a menos de tratamento para câncer de próstata não é a mesma coisa de câncer de mama e que não é a mesma coisa de câncer de colo uterino. O diagnóstico do tratamento, o atraso no diagnóstico e o diagnóstico do tratamento não tem o mesmo impacto. Então, buscar esse grau de granularidade vai permitir aos gestores, de forma eficiente, repensar e replanejar as medidas com maior impacto para a população e gastar de forma mais eficiente o recurso, especialmente no cenário de crise econômica e no cenário que você precisa focar e gastar bastante com o controle da Covid. Não esquecendo que isso também é controle da Covid, porque o sistema de saúde como um todo, ele é unificado. E os pacientes como um todo, igualmente, devem ser respeitados e devem ser individualizados dentro dos seus grupos para que a gente não perca mais vidas, além das que a gente já tem perdido pela Covid. Por fim, para resgatar, e uma boa notícia, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, o Dr. Jarbas, que foi diretor da Anvisa, anunciou o Brasil fazendo parte do projeto COVAX, que é um projeto da OMS colaborativo, em que você tem os desenvolvedores de vacina, os fabricantes envolvidos, e que vai aumentar a nossa possibilidade de acesso às vacinas a 41 milhões de doses, que foi proposto dentro de um cenário de um ano. Então, isso é algo para se celebrar, é algo para reconhecer, dentro de um cenário de angústia, de perda, que sim, nós vamos vencer, mas só vamos conseguir vencer em colaboração, juntos, atendendo aos melhores princípios da ciência e, por favor, aos princípios éticos, em que a gente priorize sim os mais vulneráveis,
que a gente, sim, entenda que a prioridade não é a nossa vontade, mas a comunidade como um todo. Acho que eu encerro por aqui a minha fala, nos 15 minutos foram, Florentino, eu agradeço. Muitíssimo obrigado, excelente, Felipe. Vamos passar de imediato a palavra para o nosso quarto conferencista, já também agradecendo aí ao Gustavo Giroto. Gustavo Giroto é médico, diretor científico do Serviço de Oncologia Clínica Hospital de Base da Faculdade de Medicina de Rio Preto, também membro do Comitê de Pesquisa Clínica da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. É um investigador principal do CIP. O Gustavo vai nos falar sobre vacinas anti-Covid em oncologia. Como eu vejo os dados como pesquisador e participante de protocolo de pesquisa. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, doutor Florentino, aos meus amigos que me antecederam e à plateia. Esses são eu não tenho conflito de interesse para essa apresentação, e me desculpem fazer uns slides já de antemão, porque como nós vamos falar de dados, eu achei melhor a gente trazer o que nós temos de dados das vacinas até então por isso eu preparei uma apresentação aqui para vocês. Então, o primeiro dado que eu trago é a publicação de segurança e eficácia da ChAdOx1, que é a vacina popularmente conhecida da Oxford AstraZeneca. A gente vai focar principalmente nos dados do Brasil e nem tanto do Reino Unido e da África do Sul. Como a gente pode ver, no Brasil só teve dose standard, né, a chamada low dose que o Dr. Nelson comentou, né, que foi feito aquele dado que saiu com uma dose e meia, que tinha uma eficácia maior do que 2 doses, então isso só aconteceu no Reino Unido. No Brasil, nós só tivemos as standard dose, então a gente vê que praticamente 90% da população estudada no Brasil fica naquela faixa etária de 18 a 55 anos, a predomínio do sexo masculino, do sexo feminino, isso é interessante comentar, praticamente 90% eram profissionais da saúde, e a maioria dos pacientes não tinham comorbidades, sendo as mais comuns doença cardiovascular, respiratória e diabetes. E aí a gente tem o dado publicado, que é aquela publicação com dado de eficácia do Brasil, com standard dose de 62% de eficácia, então mostrando que quem tomou a ChAdOx, só 27 pacientes tiveram, em comparação a 71 pacientes do grupo placebo, então essa é a diferença de eficácia favorável a quem tomou a vacina da AstraZeneca no Brasil. A gente vê também que as curvas se abrem desde o início, então a gente vê que quem toma a vacina, o número de eventos é realmente menor do que no grupo placebo, e também o dado de eficácia numa análise secundária, após a primeira dose standard, também mostrando uma diferença clara, né, favorecendo a aprovação. A gente vê também que em relação à dose standard, que é a dose que nós vamos usar aqui na vacinação do Brasil, talvez o que mude é a questão que nós poderemos discutir em relação a esse intervalo de dose, que há essa discussão de que talvez isso vai ser a política instituída no Brasil. Então, se você tem mais do que 6 semanas do intervalo entre as doses das vacinas, a gente não vê uma diferença, a gente vê um aumento na eficácia. Então, quem toma menos de 6 semanas teve uma eficácia em torno de 53,4%, em comparação a quem toma 6, que sobe para 65%. Mas se vocês olharem aqui, o P não é menor do que 0,05, então isso carece de comprovação. Isso não foi estatisticamente significativo, apesar de que isso é uma discussão que está hoje colocada, inclusive, na grande mídia. A gente vê também que, em relação ao número de casos, a gente vê realmente uma taxa menor em quem tomou a vacina, mas a gente vê que a eficácia aumenta para 71,2% quando a gente estende esse período, né, a gente pode comentar isso depois. A gente vê que a hospitalização realmente foi extremamente baixa, então isso é uma discussão que não acaba, né? A gente viu que isso foi muito discutido em relação à Coronavac, a gente lembra que na época também na imprensa foi difundido isso, de que ela teria uma positividade de 100%,
mas a gente vai ver que os números realmente são muito pequenos, e isso acaba deixando uma situação em que a significância estatística não ocorre, mas não há dúvidas de que, com esses dados, se a gente for pensar em eficiência da vacina, esses números são absolutamente importantes, apesar da ressalva que deve ser dada em relação à significância estatística. Já em relação às outras vacinas que nós temos aprovadas no mundo, nós vamos falar mais rapidamente. Então, tem a vacina da Moderna, com mais de 30 mil participantes envolvidos, né, 15 mil praticamente cada braço. A gente vê que é basicamente efeitos locais. A gente viu poucos eventos adversos muito graves em relação, por exemplo, que a gente vê é basicamente dor, eritema, né, linfadenopatia. A gente vê que pode dar um pouco de febre, um pouco de cefaleia, de fadiga, mialgia e artralgia, mas a gente vê que o N, principalmente de eventos grau 3, que no caso a gente lembra que seriam os eventos sérios, a gente vê que são extremamente raros numa população de mais de 30 mil pessoas. A gente viu claramente o dado de eficácia da Moderna, mostrando por análise per protocol e também por análise por intenção de tratamento, os dois dados, tanto per protocol quanto por intenção de tratar, lembrando que intenção de tratar é o paciente que, na randomização, ficou definido que vai tomar a vacina ou vai tomar placebo, esse vai ser analisado como grupo vacina ou placebo, e na análise per protocol é aquele que, de fato, recebeu a medicação. A gente vê que os dados são praticamente idênticos, então não há praticamente diferença, o que reforça o dado de eficácia e segurança. A gente vê que todos os subgrupos se beneficiaram, inclusive aquele dado que a gente já imaginava, a população mais idosa tem uma possível eficácia menor, mas vejamos que também o N é menor em comparação à população adulta, mas isso não dá para a gente dizer que na população acima de 65 anos esse dado de eficácia não deva ser considerado como positivo. Em relação à vacina da Pfizer-BioNTech, o estudo que teve também aqui no Brasil, mais de 44 mil pacientes, né, números N bem robustos a gente vê nesses dados, e a gente vê raríssimos casos de toxicidades grau 3, grau 4, a gente vê em comparação às diferentes doses, na população, por exemplo, de 16 a 55 anos, assim como na população mais idosa. A gente não vê uma piora da eficácia no grupo idoso, e também a gente vê uma eficácia talvez um pouquinho menor, mas a gente não vê uma piora na segurança do idoso, que é uma preocupação que a gente acaba tendo, principalmente em oncologia. Esse dado, para nós, eu acho de extrema relevância, em especial na população mais idosa, oncológica, que sabidamente é a população de maior risco. Então, há uma preocupação em que essas medicações sejam pouco seguras, e a gente está vendo que, em relação à temperatura, por exemplo, febre, a gente vê que a necessidade de medicação, a gente vê que realmente é pouca coisa maior em quem toma a vacina em relação ao placebo, tanto na dose 1, agora na dose 2 aumenta mais, então na dose 1 foi menor a diferença do que na dose 2, teve mais necessidade de uso de antipiréticos, e a gente vai observar que nos idosos também foi um pouco maior na segunda dose, mas nada que comprometa a segurança da vacina. A gente viu também que o número de casos após, no mínimo 7 dias após a segunda dose, a gente vê que há uma despenca o número de casos após a segunda dose em 7 dias. Vejam que aqui nós tínhamos 162 no grupo placebo versus 8, ou 169 versus 9. Então, realmente, despenca. Então, isso dá uma probabilidade de eficácia acima de 30% da vacina ser extremamente alta. Em relação às raças, eu quero chamar a atenção basicamente a população latino-americana e brasileira. A gente vê um número de casos extremamente baixo com a vacina, em comparação ao grupo placebo, então, por isso, dando uma eficácia na casa de 95%, e no Brasil, os dados brasileiros, em torno de 87%. A gente vê claramente uma diferença
absurda em sendo favorável a quem tomou a vacina da Pfizer e em quem não tomou. Os dados de eficácia são, na minha opinião, indiscutíveis. E o que nós temos ainda de dados do estudo Profiscov, o estudo da Coronavac, o que a gente tem é o que foi apresentado pela Anvisa agora no último domingo, sem ser nesse domingo do outro, que levou à aprovação emergencial no Brasil. O estudo está em andamento. O objetivo primário era para avaliar a eficácia das 2 doses de uma vacina inativada. Então, lembrando que as da Moderna e Pfizer eram vacinas de RNA, e a vacina da AstraZeneca Oxford é de um vetor viral não replicante, um adenovírus com material genético do SARS-CoV-2. E aqui eram pacientes sintomáticos com 18 anos de idade ou mais e profissionais de saúde que realizam atendimento direto com quadros possíveis ou confirmados de Covid-19, além dos eventos adversos relacionados à droga. Outros objetivos secundários que não são pouco importantes, são muito importantes no cenário pandêmico, a eficácia das 2 doses, segundo a exposição prévia a SARS-CoV-2, então está sim sendo estudado a população que foi exposta ao vírus e que teve a infecção, e também pelo menos uma dose da vacina 2 semanas após a primeira vacinação, avaliando a sua eficácia na população da saúde, além das 2 doses, após 2 semanas após a segunda vacinação, e também a eficácia em casos graves confirmados virologicamente com Covid-19. A imunogenicidade também eles estão estudando, a resposta imune à vacinação após 2 semanas, nos 2 subgrupos, tanto a de 18 a 59 anos, quanto nos idosos, que continua, inclusive, com recrutamento aberto em idosos no país. E a resposta imune à vacinação mediada por célula em um subgrupo de participantes de cada vacina, além da presença de anticorpos neutralizantes. É um fase 3 randomizado, duplo cego, controlado por placebo. Eram basicamente 2 faixas etárias, 18 a 59 anos e 60 anos ou mais, só que o placebo não era um placebo qualquer. Por exemplo, na Coronavac tinha hidróxido de alumínio. Já no estudo da Oxford, eles usaram uma vacina antimeningocócica, e nos estudos da Moderna e da Pfizer era placebo puro mesmo. À disposição dos pacientes, então a gente vê que todos foram randomizados, houve praticamente igual o número de pessoas que receberam a segunda e a terceira vacinação, então os grupos são realmente homogêneos, tanto em quem recebeu a primeira dose quanto a segunda dose, e a gente viu esse dado de eficácia muito discutido em relação ao limite mínimo de eficácia que foi encontrado, mas foi encontrado acima de 50%, com P significante. Aí houve uma discussão no Brasil sobre como isso foi calculado, e a gente lembra que o dado foi de que o hazard ratio para quem tomou a Coronavac em comparação a placebo foi de 0,49, e por isso o dado de eficácia foi 1 menos o hazard ratio, que é 50,4. A gente sabe que não teve significância estatística para quadros moderados ou graves, mas a gente vê que realmente esse número foi chamado bastante a atenção, apesar de não haver significância estatística, e, sem dúvida nenhuma, a questão que também está na grande mídia hoje, a discussão de segurança, a gente vê que a ocorrência de eventos adversos locais sistêmicas até 7 dias após a administração da segunda dose ocorreu em 50,8% no grupo dos adultos e 36,4% no grupo dos idosos, o que é uma informação, para mim, das mais relevantes. Então, teve menos eventos adversos no grupo de idosos. E a ocorrência de reações adversas não solicitadas também foi menor no grupo de idosos. E, por isso, foi recomendado e levou à aprovação. Baseado nesses dados, foi publicado esta semana um consenso, uma orientação por parte da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que eu concordo com ela, quando ela diz por que vacinar pacientes oncológicos contra a Covid-19, porque, sim, é uma população de altíssimo risco, com alta mortalidade. A gente viu o dado do NHS publicado na Nature, mostrando que pacientes oncológicos, principalmente no primeiro ano
do seu diagnóstico são os de maior risco de mortalidade por Covid-19, além dos dados do consórcio global e do TeraVolt para câncer de pulmão. A gente viu esses dados sendo apresentados na literatura, e por isso a SBOC recomenda que os pacientes oncológicos em tratamento devam ser vacinados, tanto por Oxford ou Coronavac, e que elas são seguras, sim, para os pacientes, e que provavelmente elas são eficazes. E com isso, eu finalizo a minha apresentação dizendo a seguinte frase: quando a gente é voluntário de um protocolo de pesquisa, fica muito claro para nós qual é o nosso papel enquanto formador de opinião. E eu que participei, e recentemente soube que eu estava no grupo vacina, eu gosto de dar os bastidores, a minha mulher achava que eu não tinha tomado, eu achava que eu não tinha tomado, e a gente achava que eu estava no grupo placebo. Então, assim, nada como viver a experiência. Óbvio que isso é só um relato de um participante dentro de um estudo de 10 mil pessoas, e que isso tem um poder estatístico quase zero, mas eu acho que a gente, como participante e profissional da saúde, eu gosto de comentar aquilo que eu ensino para os meus residentes. Eu adoraria que as drogas oncológicas todas tivessem hazard ratio abaixo de 0,5, né? A gente viu que o hazard ratio da Coronavac foi uma coisa insanamente discutida, é um hazard ratio de 0,49. Eu gostaria que todas as drogas oncológicas aprovadas tivessem esse tipo de hazard ratio, porque quem trabalha com oncologia vê aprovações de hazard ratio na casa de 0,8, 0,7, e a gente incorpora isso como prática clínica e muitas das vezes nem discute, nem questiona. E agora eu vejo ainda muita gente questionando esse tipo de hazard ratio do endpoint primário do estudo. Então, se um hazard ratio de 0,49 no endpoint primário não te serve para garantir eficácia, eu acho muito difícil a gente começar a discutir, por exemplo, outras incorporações de drogas em oncologia. Então, com isso, eu me despeço e deixo a palavra aberta para o Dr. Florentino e para os demais palestrantes do debate. Excelente, Giroto. Então, eu queria fazer um agradecimento muito especial ao Gustavo Giroto, que foi o idealizador de conversarmos com esse tema, de falar com pessoas tão brilhantes que conhecem bem o tema, e o quão enriquecedor de conhecimento foi ouvir todos. Temos aqui várias perguntas, algumas delas o Giroto respondeu, que dizia respeito especificamente ao doente oncológico, e aí talvez valesse a pena reforçar se há alguma fase do doente que está em vigência de tratamento oncológico em que ele deve esperar um pouco ou não no que se relaciona a tomar a vacina, e se há alguma dessas vacinas que é mais indicada em determinada fase do tratamento do doente oncológico. Isso é importante. Eu queria só fazer uma observação de dizer que eu cada vez mais me convenço que sou de conhecimento, o meu conhecimento é finito, a minha ignorância que é infinita. Então, nós devemos ter muita parcimônia em defender determinados preceitos, porque também aprendi muito cedo que a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Algumas verdades que nós médicos conhecíamos já não são verdades hoje. E como estamos de uma doença que ainda conhecemos pouco sobre ela, mais parcimônia ainda. Sabidamente, não existe tratamento eficaz para a doença. E que nós esperamos muito, queremos muito, que tenhamos várias vacinas eficazes e seguras, e a recomendação é que todos que podem, devem tomar a vacina. Então, eu faria essa pergunta ao Giroto, para responder rapidamente em relação à oncologia, e depois tem mais algumas perguntas. Se formos rápido, teremos mais outras. Eu vou ser bem rápido. Eu vou ser bem rápido, porque eu vou dar a minha opinião. Eu gostaria também que os meus nobres colegas também falassem disso. Porque, inclusive, ontem, Felipe, eu não sei se você estava presente, mas eu assisti hoje uma live da ESMO, comentando exatamente esse tema. Então, eu até gosto de falar que nós estamos realmente acontecendo uma live semelhante. A ESMO fez uma ontem e hoje nós estamos fazendo uma no Brasil.
E uma das coisas que foi discutida nessa live, que eu não quis falar tão aprofundadamente, é a questão do interferon, né, em pacientes imunossuprimidos, e que talvez isso possa interferir com relação à eficácia da imunogenicidade naqueles de fato que são imunossuprimidos. Ok, a gente tem um racional biológico interessante, a gente tem um dado que sugere que talvez isso interfira. No entanto, nós temos o que, como disse muito bem o Dr. Nelson, meu amigo William, nós temos o dia a dia do que nós teremos à disposição na nossa cidade, no nosso hospital, no nosso país. Então, em um cenário de baixos insumos, em que a logística não está privilegiada em relação à distribuição de vacinas, eu sou categórico, igual foi a doutora Peters ontem na ESMO, a melhor vacina é a primeira que chegar. Eu não esperaria nenhuma outra situação para discutir Coronavac ou Oxford. Eu não vou nem entrar Moderna e Pfizer, porque nós não temos. Então, a primeira que chegar é a primeira que o meu paciente vai ter que tomar, que o meu pai vai tomar, que a minha mãe vai tomar, e quem estiver tomando quimioterapia. E, óbvio, a gente tem que levantar o dado de que talvez pela imunossupressão a eficácia não seja tão alta. No entanto, isso é apenas uma questão, inclusive especulativa ainda, porque, como a gente sabe bem, a população oncológica em quimioterapia ou imunoterapia não era grupo dentro dos estudos. E eu gosto sempre de dar uma informação também extra que eu acho muito relevante, quando as pessoas começam a discutir a questão da Coronavac, porque politizou muito. A gente está cansado de prescrever vacina de influenza com vírus inativado para paciente oncológico e não precisou ter desenho de estudo em paciente oncológico com vacina da influenza para a gente usar. Então, vamos aos fatos. A gente usa a vacina da influenza nos nossos pacientes oncológicos há anos e ninguém discute isso. E os dados de eficácia são, em alguns casos, até piores do que os dados da Coronavac e Oxford. Perfeito. Obrigado, Giroto. Vamos ouvir o Felipe também, o Nelson, sobre o mesmo assunto, assim como o William, por favor. Bom, Felipe. falar depois do Gustavo é sempre um desafio, né? Eu prefiro muito mais, às vezes, ouvir o Gustavo, o Nelson, o William falar, geralmente é mais produtivo para mim. Mas vamos lá. Acho que só para a gente translacionar um pouquinho da conversa, porque, pelo que eu sei, também tem uma plateia leiga e uma plateia relacionada à área médica, né? Acho que tem algumas coisas que a gente precisa posicionar aqui. Do ponto de vista de liderança, que é uma coisa que o Nelson gosta muito do tema, a gente lidera pelo exemplo. Então, quando eu vejo uma pessoa igual o Gustavo Giroto, que é reconhecido um dos maiores pesquisadores no país, e fala, eu tomei a vacina, eu me expus, foi assim a minha experiência, as pessoas entendem que ele valida a vacina. Isso é extremamente importante a gente reconhecer. E ele mostrou pelos dados dele ali uma coisa extremamente relevante. Como foi politizada a discussão, o grande receio da maioria das pessoas é o que a gente chama de evento adverso grave. O que é evento adverso grave para quem está nos ouvindo do outro lado do monitor, né? É aquele que leva à hospitalização, a que leva a uma intervenção, não é isso? Aquele que leva o paciente a ficar realmente em um estado grave, que é o que a gente também teria medo se tivesse o COVID. E nesse cenário, dos estudos que incluíram dezenas de milhares de pacientes, o evento adverso grave foi inferior a 1%. Correto, Gustavo? Menos de 1%. E a taxa de óbito foi absolutamente próxima de zero. Portanto, a discussão se eu devo ou não tomar a vacina, como o Gustavo falou, tome sim, e a primeira que estiver disponível, porque todas elas, indistintamente, o desfecho óbito ou intubação foram próximos de zero. E o segundo ponto, quando a gente nos cuida, nós nos cuidamos, nós cuidamos da sociedade. Para ter eficácia, qualquer intervenção em saúde pública, incluindo oncologia, ela precisa ter duas coisas, dois grandes componentes. Qualidade, e a gente discutiu que é indiscutível a qualidade do ponto de vista de eficácia e segurança dessas vacinas, isso está claro e transparente, não há nenhuma dúvida. E cobertura.
E a gente precisa da cobertura de pelo menos 70% para que a sociedade fique imunizada. Porque se o meu vizinho que resolveu não se imunizar, de alguma forma, pelo exemplo dele, o outro não se imuniza e a gente não atinge os 70%, a sociedade não se livra do Covid. As novas variantes vão circular, vão surgir, e o mundo pobre e o mundo rico não vão conseguir se livrar do Covid. Portanto, a cada um que está nos ouvindo tem a responsabilidade de ajudar no controle da Covid-19, sim, se expondo à vacina, se necessário e se preciso. Um trial holandês mostrou que só 1 em cada 3 pacientes na Holanda, esse trial está correndo agora, tem intenção de se vacinar prioritariamente. Não sei se você viu isso, Gustavo, dados também da ESMA. Isso realmente chama muita atenção da gente e causa espanto, porque é uma população mais vulnerável aos desfechos graves da Covid, intubação e óbito. Portanto, você que está nos ouvindo, que tem um parente oncológico, que é paciente oncológico, a primeira coisa que você tem que discutir é com o seu médico, fala assim, eu tenho alguma contraindicação à vacinação, doutor? Se não, arregaça a manga da camisa e vai se expor. Porque você, na conta, no balanço, você faixa muito mais favorável para a vacinação. E você, sim, precisa reproduzir essa vacinação pelo exemplo, para que amanhã esse vírus não circule e você seja exposto a ele de novo. Então, esse dado é muito grave. Se na Holanda, 1 em cada 3 não tem, somente 1 em cada 3 tem intenção de se vacinar prioritariamente, algo está errado na nossa mensagem como comunidade médica, comunidade de saúde pública, para oferecer para a população e para os nossos semelhantes, para inspirar essas pessoas a se vacinarem. Como o Gustavo falou, só para concluir aqui, para deixar o Nelson falar, não dominar o debate, com relação à eficácia para o paciente oncológico, nos estudos de fase 3, a vacina com microRNA da Pfizer, ela incluiu quase 840 pacientes oncológicos. E não existiu nenhuma análise específica que dissesse que a população oncológica fosse exposta a maior efeito adverso ou efeito colateral. Portanto, a discussão de eficácia, ela não, de forma alguma, nesses 840 pacientes, foi discutível se teria ou não uma redução, porque provavelmente os pesquisadores teriam visto algo com relação ao desfecho clínico. A gente não sei se eu teria poder para discutir isso nesse momento, mas certamente chamaria atenção. E segundo, com relação à segurança, não foi feito nenhum flag, nenhum levantamento específico de que não fosse seguro para essa população. Então, eu gostaria de reforçar o posicionamento da SBOC, que é corajoso, mais do que você for ver do CDC de Atlanta, da American Cancer Society, que não se posicionaram. A SBOC está aqui um orgulho da gente poder saber que a gente contribui para a SBOC e que ela, sim, representa os interesses dos pacientes e se posicionou e não ficou em cima do muro. Agradeço, Florentino, pela oportunidade. Eu gostaria muito de ouvir o Nelson. Certamente tem muito mais a dizer. Obrigado, Felipe. Nelson, então, depois o William fala. Não, Nelson. O Gustavo e o Felipe já falaram tudo. Né? Acho que o que é importante é o seguinte, para o povo brasileiro mesmo. Né? As vacinas que a gente tem no Brasil hoje, elas são vacinas que não mostraram qualquer evento adverso que fizesse com que a gente não devesse tomar essas vacinas. Então, a recomendação, como eles mesmos falaram, é que se você estiver na tua ordem da fila, toma a vacina. Porque a forma que a gente vai ter de controlar a doença vai ser com a vacina. Tem uma coisa que é importante, é que quanto mais o vírus circula, maior a chance de você criar variantes que possam ser mais agressivos, que possam ser ter um poder de transmissão maior, que possam ter uma letalidade maior. Então, um programa de vacinação que aconteça da forma mais rápida possível, ele também vai ajudar para que a gente não diminua a chance de desenvolver variantes que possam complicar um pouco mais a nossa capacidade de controlar, se precisar fazer outro tipo de vacina. E eu acho que é importante a classe médica, a classe científica, atualizar a sociedade. Eu acho que a nossa comunicação com a sociedade, às vezes, ela é ruim, ela é pobre. E eu acho que a gente tem que ser de uma transparência grande. Por exemplo, a vacina da Pfizer, ela tem reações alérgicas que podem ser importantes. Isso foi mostrado. Ela é 10 vezes, tem um risco 10 vezes maior, que seja 1 por 100 mil. Mas ela vai te obrigar, talvez, a tomar essa vacina num ambiente mais protegido, com recurso para reação anafilática. Né? Tem um relato na Noruega de pessoas idosas, são 33 idosos, que morreram depois de tomar a vacina. Pouco tempo depois. E isso, pelo que foi exposto, pelo que foi avaliado, não seria a função da vacina, mas isso está sendo acompanhado. Então,
Eu acho que é fundamental que a gente passe de uma forma bem precisa o que está acontecendo no mundo, porque é a forma que a gente tem de criar um laço de confiança com a sociedade. Porque a hora que a gente, que da mesma forma que o Gustavo foi voluntário, o Felipe falou, a hora que eu tiver na minha vez de tomar a vacina, eu vou tomar, isso é certo. Porque as vacinas que a gente tem no Brasil hoje, não tem nenhum dado que aponte para elas não serem seguras. E a eficácia que elas trazem é grande o bastante para a gente conseguir controlar a doença a partir do instante em que a gente tiver um percentual significativo, como o Felipe falou, da população com imunidade. Então, o recado é, porque a gente tem no Brasil, para a população brasileira, para quem está escutando a gente, se chegou o seu momento de receber a vacina, vai lá e recebe. Basicamente, até lá, todo cuidado em relação a distanciamento, proteção. Lembrar que a imunidade, a proteção depois da vacina, a maior proteção mesmo, ela vai vir com mais ou menos uns 3, 4 semanas depois, normalmente é uma semana depois da segunda dose, ou de 1, 2, mas de qualquer forma, você vai levar algumas semanas até estar mais protegido. Você vê as curvas, elas começam a separar com 14 dias. Então, lembrar que, e mesmo que você já tenha sido vacinado, mesmo que o tempo tenha passado, nesse momento, manter o cuidado de distanciamento, de lavar a mão, de ter etiqueta respiratória, ter agora um cuidado maior é bem-vindo. Então, toma a vacina, se protege e protege quem está perto de você. A mensagem é essa. Obrigado, pessoal, pela possibilidade de estar com vocês e agradecer ao pessoal que está assistindo a gente também. Obrigado. William, você quer fazer algum comentário? Depois eu teria uma última pergunta a todos. Obrigado. Tá, e, obviamente, muito difícil falar depois de todo esse pessoal aí. Isso acaba me lembrando que todos já visitaram Manaus, obviamente Gustavo e Felipe visitaram num momento diferente, que a gente pôde desfrutar de um bom jantar e de boas companhias, e o Dr. Nelson, acho que ele precisa voltar aqui em outro tempo, porque quando ele veio visitar Manaus estava muito difícil. O que deixa mais a gente triste é que agora, nessa fase que nós nos encontramos, está pior do que aquela primeira visita sua aqui, Nelson, aqui na nossa cidade. Mas, apenas para agregar, eu acho que como a gente tem uma audiência heterogênea, é importante salientar que os pacientes em tratamentos oncológicos, principalmente com drogas citotóxicas, é ideal, como a recomendação da SBOC, avaliar o hemograma, devido à hematotoxicidade relacionada à quimioterapia. Então, a gente esperar pelo menos uma melhora, que a gente consiga fazer as doses da vacina no momento que o hemograma, as células, principalmente os leucócitos e os linfócitos, estejam recuperados. Então, porque teoricamente, a gente tem a maior capacidade de desenvolver os anticorpos, né? Então, sempre conversar com o seu médico assistente, né, que está lhe assistindo, principalmente ver qual que é o momento mais adequado para você tomar as doses da vacina. E, inevitavelmente, principalmente os pacientes que são submetidos a transplante de medula óssea, devido ao tratamento muito mais agressivo, que acaba alterando, tendo uma alteração imunológica muito mais intensa, também esses, com certeza, tem que estar conversando e muito atento com o seu médico que está acompanhando. E em relação aos outros tratamentos, como tratamentos de bloqueadores hormonais, né? Então, os pacientes podem tomar de maneira bem segura e que, obviamente, como o Dr. Gustavo explanou bem e evidenciou nos dados, que o tratamento hormonal, felizmente, não agrega nenhum risco em relação a alterações imunológicas e, aparentemente, não afeta nada a resposta e a segurança das vacinas que a gente tem à disposição aqui no nosso país. Então, obrigado. Gostaria de agradecer de novo o convite aí, né, e estar reencontrando, apesar virtualmente, grandes colegas e amigos aí. Muito obrigado, Fuzita. Eu sou um cearense típico, nordestino, cabra do sertão e tal. Eu estou aqui em Campinas, nesse momento, onde eu moro, e é um temporal enorme. É só para citar um exemplo de como é diferente as avaliações. Quando no sul e sudeste, eu morei no Rio também, enfim,
Quando aqui está caindo temporal, trovões, etc. Quanto tempo está assim para chover, todos os cidadãos da Terra Sul e Sudeste dizem assim, o tempo feio, né? No Ceará é exatamente o contrário. Quando está assim para chover, todo mundo diz assim, que tempo bonito, vai chover. Então, é um Brasil diferente, continental, enorme, querem dividir o nosso país. Até fizeram no século XV, ali, com o Tratado de Tordesilhas, Espanha, Portugal. Não deixemos dividir o nosso país. Nos juntemos, nos unamos, porque o coletivo beneficia cada um de nós individualmente. E como nós lidamos com o bem maior que a saúde das pessoas, vamos reiterar ainda mais o quão importante é cuidarmos bem das pessoas, o quão importante é tratar as pessoas nesse momento utilizando a vacina, já que não há nenhum tratamento eficaz, assim como dizer que o médico tem autonomia para, em discutir com os seus pacientes, oferecer algum tipo de, aspas, tratamento. Né? O médico tem autonomia para fazer isso desde que concorde com o seu paciente, tenha um termo de consentimento livre e esclarecido, sabendo que não existe nenhum tratamento comprovado eficaz nesse momento. E aí, o que é interessante? É que nós não politizemos. Nós estamos presenciando, ou vivendo, ou enxergando países muito mais ricos do que o nosso, em que há também uma concorrência absurda de poder, né? Vide eleições americanas recentes, um partido e o outro. Acabou a eleição, está todo americano querendo que todos se vacinem, que tudo dê certo. E eu, infelizmente, ainda vejo, leio em grupos que eu estou, médicos, torcendo para que o caos se instale e o governo que está aí caia. Eu não defendo nenhum governo, eu defendo a pátria brasileira. Eu quero é que nós façamos o melhor que nós pudermos. Se alguém quer derrubar o governo, não faça isso da maneira que está se tentando fazer. Tem eleições daqui a pouco. Vamos juntos, dizer para a população o que é melhor ser feito e unir forças. A última pergunta, muito rapidamente, eu queria já agradecer a todos, dizer que esse webinar vai ficar na plataforma da MD Health, que é uma empresa que tenta fazer o máximo possível de levar conhecimento com muita qualidade, tem independência para fazer esse tipo de conhecimento, então vai ficar à disposição de todos. A última pergunta é assim, nesse momento, nesse dia, hoje, desde ontem, se discute muito no Brasil, Felipe, quando for possível, a iniciativa privada comprar vacinas, se é possível fazer e se abriu a possibilidade de quem comprando, vamos supor, compra 10 milhões de vacinas, não é para vender, são empresários, empresas que querem para os seus funcionários, colaboradores, e que em pagando isso eles dariam metade para que os governos distribuam gratuitamente para a população. O que vocês acham disso? Felipe, você como... Vou retomar... A batata quente ficou para ti, Felipe. Eu imaginei que a gente pudesse levar essa discussão, Gustavo, e o que ocorre muito, como o Florentino falou, que são polarizações e politização da discussão. O que eu acho é um achismo, e o que tem de fundamento na nossa sociedade precisa ser reconhecido, e é o que eu gostaria de resgatar aqui da minha primeira fala. Os princípios civilizatórios, marcos civilizatórios da sociedade moderna, incluir alguns princípios da justiça, que inclui, inclusive, a justiça distributiva, Florentino. Isso se refere à alocação de recurso que busque equalidade de acesso. Dentro desse princípio, o SUS foi concebido na Constituição de 88, e antes ainda disso, o nosso Plano Nacional de Imunização também reconhece que todos os brasileiros devem ser tratados de forma igualitária. Quando a gente assume
que fora do Plano Nacional de Imunização, dentro de uma coordenação central, com logística adequada, com reconhecimento dos vulneráveis, com conhecimento de todos os cidadãos como iguais e pertencentes dentro de um princípio ético de justiça distributiva, não faz sentido imaginar que se existe vacina à disposição, que é a primeira questionamento, né, Nelson, que a gente falou aqui, talvez não tenha vacina na mão, se ela exista, ela deva estar sob coordenação dos governos para dentro desses princípios que foram fundamentados no nosso Programa Nacional de Imunização, a nossa Constituição de 88, ela seja respeitada e todos os cidadãos sejam tratados de forma igualitária, na qual o princípio de que os mais vulneráveis serão primeiros atendidos indistintamente e que não faz sentido eu dividir, neste momento, com a iniciativa privada, a questão da compra ou não de vacinas. Essa negociação, ela passa pelos governos. E ela é tão frágil que o próprio Brasil teve dificuldade de negociar isso. Um país continental como o nosso, a gente precisou fazer parte de um projeto do Coronavac para conseguir ter acesso às vacinas que a gente estima que vão estar em tempo hábil disponíveis. Então, o primeiro passo não é nem se eu quero ou se eu posso pagar ou não. É eu ter isso. Porque a hora que eu abro a mão e eu começo a assumir que eu abro particularidades e que não é tratado de forma central, gerenciada, todo esse processo dentro das etapas que o Nelson bem comentou aí, a gente primeiro pede o controle do plano de imunização e a gente corre o risco de deixar as pessoas para trás. Zita? Posso Opa, perdão. Claro, Giroto, por favor. Não, eu só queria fazer 2 adendos, o Felipe falou muito bem, mas eu quero colocar 2 questões que eu acho que também são relevantes do aspecto científico do que é uma estratégia de vacinação. Se você nicha vacinação em grupos, você perde a estratégia que a base da vacinação é uma estratégia coletiva e não de grupos. Então, assim, se você vai dar uma vacina para uma população sabidamente em que a eficácia, em que o risco dela é baixo, você está expondo mais vulneráveis, num cenário em que você tem, vamos dizer, oferta de vacinas como nós temos hoje. Então, eu acho isso uma questão temerária, porque isso conflita exatamente nisso. E tem o segundo aspecto que já foi bem discutido aqui, é que à medida em que você nicha, você corre seríssimos riscos das variantes do coronavírus perderem a questão de cobertura vacinal. Então, eu acho que, cientificamente falando, eu acho que é uma estratégia mais fadada ao insucesso do que ao sucesso. Fuzita? Não, eu concordo plenamente, faço as palavras do Gustavo e do Felipe as minhas, né? Principalmente no momento de pandemia, é irracional a gente querer permitir uma contemplação da iniciativa privada onde a gente tem dificuldade de acesso. Então, obviamente, se você deixa isso na mão da iniciativa privada, você pode... infelizmente, nós vivemos numa cultura aqui no Brasil elitista e que, obviamente, isso vai gerar diferenças em relação à imunização. Então, vai nichar essas imunizações. Qual a consequência disso? Obviamente, deixar os vulneráveis muito mais expostos e que, infelizmente, mesmo sobre a coordenação de órgãos federais, órgãos estaduais, infelizmente, a gente tem visto aqui no nosso estado do Amazonas o absurdo de pessoas que estão conseguindo furar a fila por influências políticas, influências pessoais. Então, assim, mesmo sendo coordenado por uma única instituição, a gente já vê, infelizmente, a corrupção está intrínseca em todos os nossos setores aqui no Brasil, e que, mesmo tendo um controle central, a gente já está observando o acesso elitista à vacinação. Então, imagina se a gente permite isso e abre para a iniciativa privada. O caos que não tornaria e, obviamente, o impacto negativo que isso ocasionaria na nossa população. Principalmente pensando e puxando a bola aqui para o nosso estado do Amazonas, onde a gente tem 90% da população dependente do Sistema Único de Saúde e 10% da população que tem acesso à saúde privada.
Então, é extremamente importante. Eu acho que acabo concordando tanto com o Dr. Felipe como com o Dr. Gustavo. Agora eu não sei o que o Dr. Nelson vai falar. Vamos ouvir o Nelson, e o Nelson, como é muito, muito amigo e querido, eu vou dar uma pitada, né? Nós temos hospitais e que nós cedemos alguns leitos para o sistema público de saúde. Então, os doentes vêm direto para os nossos hospitais do sistema público de saúde. Unidade de terapia intensiva. Tratando no mesmo local, com toda a disposição de mesmo tipo de tratamento, mesmas drogas, mesma equipe, etc., etc., a mortalidade dos doentes que vêm do sistema público de saúde é o dobro. O dobro. Por quê? Chegam muito mais graves, chegam com muito mais comorbidades não controladas. E hoje, nós já temos em quase todas as capitais do país, o Fusita citou o exemplo de Manaus, não é diferente nos outros, nós temos muito mais leitos proporcionalmente para o sistema privado do que para o sistema SUS. Eu sou cirurgião, fui um bom cirurgião oncológico, hoje não sou mais, vocês ótimos oncologistas clínicos, nós sabemos que para o mesmo perfil de doentes, nós oferecemos tratamentos diferentes por causa das condições de determinados lugares que nós trabalhamos. Não tem determinadas drogas, não tem determinados aquilo. Então, meu amigo Nelson, o que você acha disso tudo? E, mais uma vez, muitíssimo obrigado e um enorme prazer. Bom, isso é uma discussão do momento, né? Saiu ontem, hoje na mídia, essa coisa da iniciativa privada comprando vacina. E a gente está nessa situação que foi até a chamada que eu recebi, que é estratégia de imunização num cenário com baixa oferta de insumo. Então, a gente está vivendo um momento em que a gente não tem nenhum planejamento de ter as vacinas no timing adequado para desenvolver um programa de vacinação com o mínimo de condição. Esse é o cenário atual. Quando eu vejo... a informação que eu tive é que a AstraZeneca falou que não ia vender, mas digamos que existisse essa possibilidade. Quando eu vejo uma situação nesse cenário do Brasil, desse momento, onde a iniciativa privada me diz que pode comprar vacina, a minha primeira pergunta é por que o governo não comprou a vacina? Porque ele tem um poder muito maior de compra. Então, esse tipo de situação, no momento que a gente vive, a mensagem passada seria de alguém que não está preocupado com a sociedade. Mensagem mortal. Mortal. Porque se a iniciativa privada pode comprar, eu posso comprar mais ainda como governo. Eu não tenho por que deixar alguém ficar fora de um planejamento adequado de vacinação. Eu, como governo, eu não posso fazer isso. Isso é um desrespeito pela sociedade. Isso é diferente de você trazer a iniciativa privada para participar de um programa de vacinação coordenado pelo Ministério da Saúde. Então, digamos que eu não preciso de 38 mil postos, eu preciso de 50 mil postos. Então, eu posso pegar uma clínica privada e ela faz parte de um pacote de vacinação coordenado por mim. Eu vou distribuir a vacina, eu vou definir a população, eu vou definir a sequência. Mas eu acho que hoje a iniciativa privada, eu sugiro que a iniciativa privada não faça isso. Se ela quer fazer alguma coisa, ajuda ao governo a comprar a vacina. Porque se ela pegar, qualquer quantidade que ela pegar, vai ser questionada. Porque isso ela vai estar tirando de alguém que tem prioridade na fila. O que eu acho que falta hoje? E aí eu te digo, eu acho que falta informação. Por quê? Porque eu acho que a gente está definindo as prioridades com base em critérios razoáveis. São os profissionais da saúde, são as pessoas com 75 anos ou mais, 60 anos ou mais, os que estão em asilo, ribeirinho, pessoas de mais fragilidade. O que seria o ideal? Seria que eu entendesse no detalhe, no Brasil inteiro, quem está internando, qual é a característica da pessoa que interna,
Qual é a característica da pessoa que complica, que vai para a UTI? Qual é a característica da pessoa que precisa de respirador, ECMO, diálise? Porque aí eu teria realmente uma clareza de quem está morrendo no detalhe e quem está sobrecarregando o sistema. Se eu tivesse esse nível de detalhe de informação, o meu plano de vacinação seria muito mais adequado num momento de pouca vacina. Eu saberia exatamente quem é o cara que mais precisa. Eu não tendo essa informação, eu não consigo ter esse detalhamento e essa sofisticação do planejamento. Em relação ao que você comentou da mortalidade ser maior, é porque a gente sabe hoje que saúde vai além de cuidado em saúde. A gente tem os determinantes sociais da saúde, que é o desenvolvimento econômico, é a educação, é o lugar onde você mora, com quem você vive. Então, essas pessoas que têm uma mortalidade maior, mesmo indo para o mesmo lugar, isso só mostra quanto esse país é injusto, o quanto ele é heterogêneo. Então, eu acho que isso que está acontecendo agora, se a gente hoje quer mandar algum recado para a sociedade, eu quero cuidar cada vez mais de você, independente de quem você é e de onde você está. Se eu deixar a iniciativa privada entrar, eu vou dar a mensagem na direção oposta. Eu não faria isso. E eu sugiro que a iniciativa privada não faça isso. Essa é a minha mensagem. Entendeu? Isso é uma posição muito pessoal. Porque a primeira pergunta é aquela: se a iniciativa privada pode comprar, quem tem que comprar é o governo, porque ele tem mais poder de compra do que a iniciativa privada. Que é diferente de você deixar a iniciativa privada comprar uma vacina que você não sabe se funciona bem ou não, que você não tem estudos adequados. Eu, como governo, não vou comprar essa vacina, porque eu não tenho dado adequado para definir segurança e eficácia. E aí uma iniciativa privada resolve comprar essa vacina para dar. Eu não posso deixar ela fazer isso. Eu tenho que proteger a sociedade, porque eu não tenho dado bom o bastante para liberar essa vacina para a sociedade. A minha posição é uma posição um pouquinho radical, mas eu acho que essa é a posição que deveria ser tomada nesse momento. Muitíssimo obrigado, Nelson. Extrapolamos, inclusive, um pouquinho o tempo, mas sempre motivo de aprendizado com todos vocês. Então, mais uma vez, aí agradecer ao Felipe, ao William, ao amigo Nelson, ao Gustavo Giroto, que foi o idealizador desse webinar, e lhes dizer que fiquei muito feliz, e que juntemos todos aí em prol do Brasil, que o Brasil é de todos. Dividam depois, agora não deixemos. Muitíssimo obrigado a todos, uma ótima noite. Um agradecimento especial a quem teve a paciência de nos ouvir, nos ver. Um abraço para quem estava com a gente assistindo. Doutor Florentino, eu só queria deixar um recado que muito me orgulha divulgar 2 trabalhos do nosso grupo aqui do Hospital de Base, que foi selecionado, um como pôster e outro como sessão oral da ACR Covid, agora na primeira semana de fevereiro. Então, é que a gente conseguiu, parabéns. Liderado pela doutora Aline Fares, doutor Daniel Vilarim, então, a doutora Luísa Aleixo, além da nossa residente Marina, vão estar apresentando dados sobre como é que nós fizemos a prevalência de pacientes com câncer assintomáticos, que como foi a triagem desses pacientes aqui na quimioterapia, o impacto do status socioeconômico, muito interessante esse dado, além das disparidades no cuidado da saúde em uma análise conjunta de 2 centros, um público e um privado. Acho que vale a pena depois vocês darem uma olhada, eu não posso trazer os dados, mas eu garanto que os dados são bastante interessantes. Com o maior prazer, Giroto. Na minha próxima ida a São José do Rio Preto, quero tomar um café com você e aprender um pouco mais. Muitíssimo obrigado a todos. Muitíssimo obrigado. Um abraço grande a todos. Um abraço. Tudo de bom.